que eu cobri, eles diziam a mesma coisa. A nossa relação com a imprensa vai ser diferente. Inclusive os governos da Frente Popular diziam, a nossa relação com a imprensa vai ser diferente. Eu acompanhei todos esses governos, repito, né, inclusive os recentes, mas em pouco tempo esse namoro acabava, começava o divórcio e vinha uma coisa. No seu caso, tá um namoro, uma relação boa, respeitosa entre a imprensa, mas até quando isso vai? O senhor acha que em algum momento pode haver uma ruptura a partir de um momento que a imprensa começar a ser mais incisiva com o senhor? Quando faltar o respeito, mas quando tiver a crítica construtiva, eu vou até ser mais claro quando eu falo, me refiro à crítica construtiva. A crítica construtiva você não vai fazer porque você quer. Eu preciso dela. Eu não sou dono da razão, não. E quando eu digo que eu não sou dono da razão, é porque realmente eu não sou. Eu não sei tudo que acontece no Estado. Eu estou aí entrando por quarto mês aí como governador. E quando eu digo que eu estou adorando pelo um dos fatos. É porque eu estou aprendendo no dia a dia. São poderes de decisões. E aí, como eu sou uma pessoa muito ansioso, eu também estou controlando até minha ansiedade, dando uma esfriada. E quando você faz uma crítica construtiva, seja em qualquer situação, eu estou observando e aquilo faz eu enxergar o problema mais rápido e resolver, quando eu tenho condições de resolver. Mas a minha relação com a imprensa, desde quando eu fui parlamentar por 2 anos, da minha parte foi a melhor possível. No início eu não era acostumado com críticas, né? Mas depois eu me adaptei e vi que vocês fazem um papel fundamental no fortalecimento da democracia, Tião. E problemas, erros, tem em todas as áreas. Então a minha ideia, e eu peço muito isso para a minha secretária de comunicação e para os secretários, que respeitem as opiniões. Ninguém é dono da razão, não. Já uns exemplos estão aí, de pessoas que se achavam que eu era dono da razão e caiu quanto antes. E eu absolvo esses exemplos. Desses primeiros momentos, o senhor acha que essa redação está sendo respeitosa, está dando para digerir bem? Tá sim. De uma certa forma, de uma escala de 0 a 10, tá assim, 8, eu dou uma nota 8, que tá assim. E eu tenho procurado a quebrar qualquer gelo de situações passadas, eu tenho procurado ter uma harmonia mesmo. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Como ele disse, a gente vai... A fase de avaliação... Mas tu sabes mais do que eu, que o ser do bem, às vezes, precisa tu ser um pouco duro, né? Eu concordo que eu acho que a gente tem que ter liberdade de expressão, mas liberdade com responsabilidade. Isso eu defendo, eu aceito, e eu acho que é o correto. Como eu estava falando, a fase de avaliação já foi feita, as entrevistas... Eu posso te fazer um pedido? Sim, fique à vontade. Que você fique totalmente à vontade. Pergunte o que o seu coração mandar. Fique tranquilo. Vamos juntos aí nessa entrevista. Vamos, como eu falei, a gente entrar nos pontos mais indigestos. A começar com as nomeações. Nós tivemos muitas nomeações e a gente observando no Diário Oficial, a gente observou muitas famílias ao mesmo tempo, inclusive a sua. Muitos parentes, muitas pessoas próximas de outras lideranças políticas, outras coisas. E ela tinha muito antes uma crítica com relação a isso. Mas continuou de certa forma. Como é que o senhor explica isso? Parabéns por essa pergunta. A minha família ela é muito grande, tá? Eu vou te responder essa tua pergunta como se tivesse me feito 3 em 1. Tanto a família Cameli, a família Messias, a família Lima, que é da parte da minha mãe, em Abreu, tá? Então, como eu te falei, é muito grande. Ela é grande no que se refere à área empresarial, ela é grande no que se refere a muitos que já são funcionários do estado de carreira e comissionados em alguns governos, que fizeram parte da Frente Popular, que hoje fazem parte do meu governo, que trabalharam em outro ex-governo. Ponto A. E aqui eu vou te responder te fazendo uma comparação, e eu não queria ser mal interpretado, porque eu não estou aqui dividindo e menosprezando alguns setores da minha família. Separando, deixando assim, dizer assim, não, ele é da minha família, dos mais não queridos. Não, não é isso.
Aí vamos olhar pelo lado Estado funcionário. É natural que me peçam cargos, tá? Eu tenho primos que eu nomeei no governo, tá? E que já estavam em governos passados, que eu tive que nomear, que me fizeram esses pedidos. E quando eu quero te fazer toda essa dissertação, é pelo fato de 2 pontos. Os meus primos, da parte do Tiorley, que foi governador do estado, que são donos de empresas. E que são meu primo legítimo, que é do governador do estado. Eles vão participar de obras no estado? Eles já estão participando. De contratos que estão vigentes aí desde a administração passada. Agora, aonde eu quero chegar com isso? Só que economicamente falando, de ligação direta do Gladson Cameli com as empresas deles, não tem. E diretas que eu digo é até do fato economicamente mesmo. As empresas que eu sou ligado, e eu estou te dando esse exemplo para poder chegar nos demais, são as empresas ligadas ao Eladio Messias Cameli, que é Construetan, Marmude Cameli, Amazônidas. Essas são diretamente ligadas a mim. E a última obra que essas empresas ligadas diretamente à minha pessoa foram da BR-364 em 2014. Do governo Binho até o governo Tião, no primeiro mandato. Depois as empresas ligadas diretamente ao Gladson Cameli não pegam e não irão pegar nenhuma obra. E realmente, assim, parentes meus, nessa linha que eu te falei aqui, que realmente eu acabei nomeando e que ficou essa crítica perante ao meu governo, porque eu bati muito nessa situação quando eram outros cargos. Eu reconheço isso sim. Correto. Seguindo essa parte, nos últimos dias, uma discussão que nós tivemos muito na Assembleia foi com relação à CPI da energia. Certo. E ontem, ou antes de ontem, um outro repórter coloca que a sua família tem também ligações no ramo de energia, que teria interesse de barrar essa CPI. Isso procede, governador? Não, pelo contrário. E aí, ó, dessa informação que te passaram, procede que nós temos sim, a minha família, das empresas que eu sou ligado diretamente, nós temos sim ligações com questão da parte de energia, sim, muito forte, não no Acre, mas em outro estado, mas não tem interesse nenhum de barrar a CPI. O que é que eu interpreto como CPI? Que qualquer tipo de investimento que possa vir aqui, possa atrapalhar com uma CPI, como por exemplo Luz para Todos, mas vamos chegar ao ponto. Tá? De minha parte, de eu querer barrar, não sou a favor, tanto que eu sou a favor. A CPI ela é fundamental quando você não politiza ela, mas a partir do momento que você vai politizar, você pode ver que os finalmente dela não são da forma como a expectativa que criou-se no início. Então, o objetivo dessa CPI não seria exatamente resolver a questão do custo de energia, mas ali atingir politicamente de alguma forma. Seria esse? Eu quero até entender a justificativa dela, porque ela não me atinge em nada. Eu estou iniciando o 4º mês. Se for atingir alguém, vai atingir a administração passada. Se for questão de ICMS, de qualquer acordo que o governo tenha feito com a Energisa, que é a atual que comprou a Eletroacre, foi feita no governo passado, onde foi feito um refis, que o governo passado fez esse refis. Então, diretamente ao meu governo, nenhum. Eu não tenho. Outro ponto que vão se discutir. E aí que é a minha preocupação. Nós temos tantos problemas para resolver e vai chamar essa discussão. Vão querer fazer a CPI de Ruas do Povo, vão querer fazer a CPI do ProSaúde, e vai puxar esse debate na Assembleia. Se você me perguntar, eu não tenho que esconder nada. Eu até abro as contas do Estado se for necessário. Porque eu estou iniciando 4 meses. O que é que eu tenho? Eu estou no início de governo, então eu não sou totalmente... A única ressalva que eu faço com a CPI é pela experiência que eu tive de Congresso. Mas se for um asseio popular, eu topo. E eu só não quero que ela venha atrapalhar qualquer investimento que venha beneficiar a população. E aí, no caso que toca a Energisa, que aí eu falei para alguns parlamentares, eu mesmo falei, assumo aqui publicamente. Qual foi? Vamos ter cuidado que depois não tenha processos judiciais de impedimento, como por exemplo o programa Luz para Todos,
que cabe ela agora executar, né? Que está no planejamento e a informação que eu tenho, que está nos trâmites finais. É isso que me deu essa precaução. Outro ponto para a gente fechar esses pontos mais polêmicos, com relação às dívidas do orçamento. O valor levantado pela sua equipe é de 3,8 bilhões. Geral, né? Geral, né? E dizem os membros da administração anterior que não seria isso. E com relação a repasses, que o senhor teria repasses maiores já esse início de ano, teria dado para quitar, por exemplo, dívidas deixadas como o 13º, alguma coisa. Como é que é isso? Realmente procede? O pessoal da administração anterior tem razão nesse sentido? O valor é esse? Ou é tudo para dar foco? Eu tenho dito que eu sou muito otimista, né? E aí eu vou até um pouco, com essa resposta que eu vou te dar agora, vai ser um pouco contra esse meu discurso. Quando se envolve dinheiro, eu tenho que trabalhar com o que está na conta. Realmente, o mês de janeiro a arrecadação caiu, o mês de fevereiro subiu e o mês de março deu uma caída. Tá? A parte econômica ela está trabalhando com aquilo que está depositado, não com a especulação. O Tião é fácil, é matemático, 1 mais 1 é 2. A coisa que eu mais quero é poder pagar, para me ficar livre. Porque se eu pagar o 13º, eu não tenho por que estar protelando ele, porque se eu pagar o 13º 100%, isso vai gerar receita para o Estado. Aquece a nossa economia. Você pode observar o nível de pico na tabela de quando cai os proventos dos funcionários públicos na data. Você pode ver que a economia naquela semana dá uma aquecida. Então o Estado ganha, não tem por que estar segurando. Aí me perguntam, tá bom, o Estado está com essa crise, essa dívida toda, e você convocou agora os concursados e não está pagando. Eu estou pagando o que foi acordado, como o ProSaúde nós pagamos, mas dos concursos públicos, vamos levar em consideração o corte que eu fiz na reforma administrativa. O corte foi muito grande e vou até te dizer aqui, eu acho que muitos aliados, e mais ainda, e eu percebi que a própria estrutura técnica do governo, dos secretários, ficaram muito amarrados. E é por isso que nós vamos agora fazer esse ajuste. Então eu reconheço que o remédio foi muito amargo. Pegando por esse lado, entra aquela questão da despetização essa despetização a gente talvez até entende o lado ideológico de certa forma, mas não acha que há muito exagero nisso, porque são pessoas muitas vezes que só trabalharam para o governo e são técnicos, pessoas fundamentais para o funcionamento da máquina pública. O senhor tem tomado esse cuidado para evitar essas questões? Isso me incomodou bastante na questão, porque isso se tornou maior do que os problemas do Estado em algum momento. Eu fui eleito com um discurso. Qual foi o meu discurso que eu fui eleito? Que era governar para todos. Se eu vou governar para todos, eu posso trabalhar com todos. Tá. É natural que as pessoas que me apoiaram queriam um reconhecimento, um olhar reconhecido. Agora, teve alguns, o seguinte, que torceram por uma mudança. Quem quer uma mudança, eu não posso praticar as mesmas coisas que quem estava no poder. Realmente é uma mudança. Aí olha bem a mudança que alguns queriam. Era manter o que eles faziam, mas com o nosso pessoal. Aí não dá. Eu fui eleito com um discurso de governar para todos. E quem criticou muito esse assunto foram realmente aqueles que não tinham sido nomeados ainda. Era engraçado. Todo dia de manhã parece que tinha alguém com a lupa lá olhando o diário oficial, para saber como é que estava. E tem alguns pontos, e não foi só eu. Dos novos... O próprio governo federal, do presidente Bolsonaro, palavras do ministro da Casa Civil, Onyx, o ministro Onyx. Ele disse para mim, e aqui a minha parte econômica, a CGA, planejamento principalmente, e a Secretaria de Administração, para poder colocar a máquina para rodar, para andar, eu tive que
pegar gestores, funcionários da gestão passada. E aí criou muito esses impasses porque a população alguns não conseguiam absorver, digerir. Mas eu fui eleito com um discurso de governar para todos. É uma situação que, para mim, eu dei como basta. E como eu quero te antecipar aqui, que eu não falei na minha entrevista agora à rádio, mas para você, numa entrevista, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Eu dei um prazo até 31 de julho para não tocar mais, ficar querendo... foi o governo passado. Sabe, tá olhando para o retrovisor. Eu posso dar qualquer exemplo até 31 de julho, se realmente for necessário. Mas ficar nesse, eu recebi tanto, senão eu não vou governar. Então, dentro daquela pergunta que eu lhe fiz na coletiva de quando começa o seu governo, eu diria que ele começa a partir desse momento, porque é quando se esquece o governo passado. Mas eu te respondi aquela ali, né? Sim, eu respondeu. É porque, Tião, eu tenho algumas situações que eu tenho que relembrar. Eu vou te dar um outro exemplo prático, na prática, tá? 95% das licitações da saúde, elas aconteceram no final do governo passado, que elas estão sendo vigentes agora também. Então, de qualquer uma forma ou de outra, eu tenho esse primeiro semestre aí para me zerar essa conta de uma vez por todas. O senhor falou no coletivo, o senhor está fazendo uma CPI, uma auditoria nas contas contas da saúde, né? Há uns dias atrás, a Opinião publicou um fato de são 3 servidoras que tinham vencimentos duplicados praticamente, uma carga horária bem maior, sim. Alguma coisa assim. O senhor tem encontrado muito disso, não só na saúde, mas em outros lugares? Deixa eu te corrigir na questão folha de pagamento. Ainda não começou oficialmente, vai começar agora. A não ser que Deus desça aqui e me diga que a folha de pagamento da saúde está correta, porque eu não acredito. O valor que é pago mensalmente, não somente na saúde, na grande maioria, há um equívoco muito grande. Tem gente realmente, como o próprio jornal Opinião publicou, e eu acredito nessa matéria. Eu não tenho provas hoje, mas eu acredito. É por isso que eu determinei a equipe, e ontem eu tratava desse assunto, junto com o secretário de Saúde, a de Fazenda e a de Administração, sobre a questão de quando essa auditoria ela se inicia. Então eu quero que se inicie para ontem, para que eu possa chegar até 31 de julho sem estar questionando e tocando em qualquer assunto passado. Mas que precisa se fazer, precisa. Qual é o problema do ProSaúde que eu posso te dizer? Os que estão trabalhando, cumprindo com sua carga horária, indo lá dia a dia, estão pagando um preço, porque a justiça determinou que fossem demitidos, por aqueles que ganhavam aí 20 mil reais, e que há fato, há indícios realmente, eu não estou aqui politizando a situação, que tinha nego aí ganhando 20 mil reais, você dá um prego na barra de sabão, e tinha engenheiro civil, no ProSaúde não dá. E o nosso maior gargalo hoje do governo, eu não tenho dúvida que é a saúde. E tem dinheiro. E a privatização, governador? Não é privatização, é até um ponto que nós temos que corrigir. Eu nunca levei esse caso para frente, nunca toquei. Eu convidei os parlamentares, o nosso secretário de saúde, o vice-governador e outros, para acompanhar um modelo de gestão e planejamento que estão adotando no Hospital de Brasília. Se você tem uma ideia, vamos imaginar que o pronto-socorro, que chama-se de web, o orçamento dele seja Y hoje. E nós sabemos das deficiências que tem, para dar um atendimento de qualidade. O Hospital de Brasília, o mesmo orçamento que foi em 2016 é hoje. E está um atendimento de eficiência. E quem foi que me falou sobre esse caso? Quem chamou a atenção foi o meu motorista em Brasília e a minha cozinheira na época, na transição ainda, que o senhor precisa conhecer. E no caso eu fui, ainda como senador, tirei o broche, tirei o paletó e fui conversar com os pacientes no hospital. Todo mundo elogiando. E eu tenho aqui que te afirmar que há sim leitos nos corredores, mas os pacientes que estão nos corredores, pacientes nos corredores estão sendo atendidos, assistidos pelos os profissionais. Então é um modelo que está dando certo em Brasília, tanto que o atual governador ampliou para alguns hospitais e UPAs, e esse modelo
Se nós não acharmos, aí foi o que eu te falei, eu não vou esperar 4 anos do meu mandato para mim poder ficar chorando leite derramado, não. Eu vou ter que tomar iniciativas agora. Agora, lá não privatiza, você usa todo o corpo técnico, usa os profissionais, você paga o mesmo salário pelo que eles estão trabalhando, é reconhecimento. O que lá lá é tipo como fosse um instituto, é uma público-privado. Tá? O que é isso, mas o que é lá? Só que eles têm o poder de administrar, de comprar. Você sai da lei de licitação. Pronto, descentraliza tudo e tem um poder da negociação. Se eu tô pagando à vista para um fornecedor, nada mais certo e mais justo de que você comprar mais barato. É o que o Hospital do Juruá é assim. Só que lá no Hospital do Juruá eu preciso entender algumas situações, que aqui eu não vou falar nada sobre esse assunto, porque eu ainda não tratei, de por que eles não usam esse poder, já que comprou à vista, de negociar. Só que você não pode atrasar. Se o orçamento é 30 milhões por mês, exemplo, estou dando um exemplo fictício, tá? Eu quero pagar na data para que eles possam ter esse poder de negociar, né, e de comprar mais barato. Governador, e por que nos últimos dias piorou tanto a situação da saúde? Não sei se piorou ou se a gente percebeu mais a situação da saúde, tanto nas UPAs quanto no próprio pronto-socorro. Houve uma falta de médico, algumas coisas assim. Houve alguma coisa, diminuiu o número de médicos, de profissionais atuando nessa área? Eu acredito que não, Tião, mas eu queria te dar, olha, se essa pergunta fosse feita para alguns membros, eles iam interpretar como uma pergunta, não que você vai entender o que eu quero dizer, como uma pergunta querendo, tipo, levar para um âmbito político. Não, se você observar, e eu tenho observado isso com muita cautela, desde que a população foi às urnas na eleição passada, ela votou na pessoa. E quem não entendeu o resultado das urnas, é melhor, eu tenho dito que é melhor arrumar a mala, porque o povo foi muito claro. Antes, o povo te dava 1 ano para tu organizar a casa. Hoje ele não te dá mais, foi mesmo que aconteceu. Então, hoje a população está tão cansada de esperar que ela não aguenta mais um meio termo. Ela quer logo a solução de imediato. Então foi uma percepção maior, alguém começou-se a focar mais naquele problema. Isso. E também não estou te dizendo que nós não temos problemas, temos bastantes. E vamos ser sinceros, há os interesses dos médicos, há os interesses que eu digo, de melhores salários, enfim, dos enfermeiros, aí levo para o lado da segurança também. E aí você tem que estar nessa análise. Mas em questão popular, eu te digo, e até concordo com essa tua pergunta, que é porque o povo não aguenta mais esperar e quer um resultado imediato. Ontem eu encontrei com 2 pessoas. Um cafezinho? Inclusive vou fazer uma entrevista com uma delas hoje. É um rapaz, ele usou a rede social, o grupo de gastronomia, que é o grupo certo. Mais o senhor deve conhecer. Ele colocou lá um desabafo que ele estava qualificado com isso aqui, ele não conseguia emprego, não tem condição de conseguir emprego. E o outro foi um rapaz aqui perto do palácio, um senhor que vem lá de Porto Acre, traz as frutas numa coisinha, chega aqui para vender ali em frente à Marisa e vende, é um peruano que está 30 anos no Acre. Essas pessoas precisam de um emprego, querem emprego, necessitam. Por exemplo, esse jovem, ele é um jovem que pode cair no crime, porque ele tem família. Verdade. Como é que o seu governo, a partir de agora, pode evitar esses problemas, dar mais condições de emprego para essas pessoas? Para dar uma resposta para essas 2 pessoas especificamente. Especificamente não, porque não, a gente não pode tratar de casos específicos. Isso é uma das nossas diferenças. Tudo que os governos passados deixaram de que está dando certo ou do que construíram, nós vamos na sequência. Um dos casos, e eu já quero até depois pegar o telefone desse jovem, não, mas um desabafo de um jovem desse, você tem que absorver e realmente ter um olhar atento. Nós vamos colocar para funcionar aquela escola de gastronomia.
E qual é a política que eu, o vice-governador e o secretário de Segurança nós vamos adotar? É de que a própria escola, e aí eu não estudei ainda esse método, mas isso aí a gente quer ver essa semana, com a escola de gastronomia funcionando, que é uma obra fantástica, eu estive lá visitando pessoalmente, tá? Para que a gente possa também absorver essa experiência desse jovem que quer uma oportunidade de emprego, que precisamos atender isso imediatamente, porque o que acontece na área de segurança, de estar nesses índices tão altos, são essas oportunidades de emprego, para que ele possa vir nos ajudar, colocar ela para funcionar, e porque também nós não trabalharmos, e contratando as pessoas ali da Cidade do Povo também, para fornecermos as próprias refeições para os presídios, para a saúde também. E aí é onde entra a questão desse peruano que você falou, que ele quer uma oportunidade para poder vender, né? De produção, né? E a gente tem estados como Mato Grosso, como Goiás, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul e outros. São estados que estão passando por situações financeiras muito graves, alguns decretando falência, pedindo intervenção do governo federal. E esses estados têm um agronegócio muito mais estruturado. Como o seu governo, como o senhor vai conseguir fazer essa entrada do Acre para o agronegócio, sendo que a gente tem tantas dificuldades, as intempéries, a nossa geografia diferenciada, todas as questões que, em tese, pediriam uma instalação mais eficaz do agronegócio. Tião, esses estados aí que estão com problemas financeiros, como Minas Gerais ou Mato Grosso, eu não coloco, olhando assim de longe, que a culpa foi do agronegócio. Ali foi questões administrativas passadas, acúmulo de dívidas e em outros processos. Agora vamos falar aqui do Acre. Nós estamos aqui com uma carreteira pronta do Pacífico. Os países andinos aí doidos para comprar fazer intercâmbios comerciais com o Brasil. Doidos. Os olhos brilham deles. Essa nova linha de governo do governo federal querendo fazer esses intercâmbios. Temos aí o Pacífico do lado. A Ponte do Madeira, que queira ou não, mas ela conclui esse ano. A não ser que Deus não queira, mas conclui esse ano porque foi uma das bandeiras que eu, enquanto senador, que eu abracei. Não que ela vá sair por mim, mas meu trabalho político eu colaborei. Tá? Então, não somente o agronegócio, mas a industrialização. O Estado do Acre precisa de ser o grande empregador. O Estado não aguenta mais. E aí pode ser eu, pode ser o próximo governador, qualquer outro, se não tiver uma visão de geração de emprego, o Estado não vai andar. E aí eu não falo só no agronegócio, eu falo na própria industrialização, colocar o Estado competitivo. Desde quando eu assumi o governo, que eu usei essa linha de abrir o Estado para o desenvolvimento, olha que eu passei 12 anos no Congresso, mas pela primeira vez eu nunca vi tão rápido uma situação que aconteceu há 10 dias atrás, como aconteceu agora, que foi... Eu trouxe o superintendente da Receita Federal do Norte para cá, para olharmos a nossa ZPE e achar um mecanismo para nós alfandegarmos os nossos aeroportos, que já estão em processo de alfandegamento, por mais que tenham um nome internacional, mas precisamos, e as nossas fronteiras. Está nesse processo e vamos colocar a ZPE para funcionar. A ZPE, mas em outras modalidades, que aí depois eu te explico com mais eficiência, para funcionar, para que a gente possa aquecer esse mercado. O Peru, já finalizamos o acordo. Em setembro vai ser o encontro dos dois presidentes aqui, do Peru e do Brasil, a convite nosso, que nós vamos exportar nossa carne bovina, a própria Dom Porquito, o Acre Aves, tá? Abrir para a exportação desse mercado. Se eu posso exportar peixe para a China, por que eu não posso exportar aqui para o Peru? Olha a falta de complacência. Eu posso usar esse nome complacência para mim não dizer outro, mas porque não dá para entender certas burocracias. Vamos começar agora um voo internacional Manaus-Rio Branco, Porto Maldonado,
E vou te dizer, os ex-governadores lutaram muito também. Eu tenho, sim, o próprio Binho também na época, tá? O ex-governador Tião, enfim, todos deram a sua parte de contribuição. Mas só que havia um lobby muito grande. Porque o Sul e o Sudeste, que não precisam do governo federal, e uma boa parte do Nordeste, de não querer esse intercâmbio comercial para não prejudicar eles. Aí só falavam de Amazônia quando era para dizer que era o pulmão do mundo. E agora não, o governo federal está dando essas condições para a gente. Dentro dessa questão do agronegócio, isso não tem uma preocupação ambiental? Não entra um medo de que possa haver uma devastação grande a partir daí? Não, porque qual é a minha linha do agronegócio? Eu sou totalmente contra o desmatamento. Não, e olha que eu venho da área da iniciativa privada, a minha mente qual é? É industrialização. É só obedecer o que está no novo Código Florestal brasileiro. Ô Tião, eu não posso falar em querer investir aqui no Acre, de utilizar o que está aberto. O que está aberto, Tião, a gente precisa de 1/4 do que está aberto, do que já está pronto para você plantar. É só acabar com a burocratização. Tu acha que eu quiser investir aqui, eu vou passar um mês para me esperar uma certidão do IMAC para me poder? Ah, não dá. Nós estamos na área digital. E aí é querer usar uma política de você não querer o agronegócio. Agora, uma coisa que eu vou fazer aí, uma aposta, eu quero fazer uma mágica, eu não sei. Eu quero saber, cadê os efeitos do crédito de carbono? Cadê esse dinheiro? Porque só se fala em milhões de euros. Vamos deixar em real, que é mais barato, pelo menos R$1, saber onde é que está. Que eu quero. Ô, cafezinho bom. Eu quero mesmo Aceita não, Tião, um café? Ah, eu aceito. Eu também... Papai, meu irmão, sirva aqui um café pro Tião. Eu fumei durante muito tempo e todo fumante gosta de café, né? Eu larguei o cigarro, mas não larguei o café. Eu gosto de café. E o café eu mantenho. Então, a gente precisa... Deixa eu ajeitar aqui, Tião, para dizer que eu tô... Ainda vou lhe servir aqui, ó, aí, Tião, tá vendo? Aí, ó. Então, Tião, deixa eu te explicar. Então é isso, a gente precisa parar de falar muito e agir mais, e acabar com a burocracia. É isso que nós precisamos. Porque assim, se eu disser para você que não há um lobby do Sul e do Sudeste, principalmente quando envolve a exportação da carne bovina, há sim esse lobby, porque os frigoríficos lá do Paraná, do Sul, não têm esse interesse, que acham que vão ser prejudicados e nada. E nessa novo momento de carne que o senhor fala, eu acho que a nossa carne tem mais valor comercial do que o deles. Porque olha, a gente ganha. Boi verde, tá, né? Nós ganhamos aqui não somente na qualidade da carne, no frete. O frete de retorno, os caminhões praticamente voltam vazios, porque não tem nada para levar. Então, ganhamos no frete. A soja plantada aqui ela é mais barata, $3 a menos também no frete, porque descarrega aqui num porto do Madeira. E a distância é menor também. Se você descarregar tudo que vem da Ásia, aqui no porto de Matarazzo, no Peru, né? Aqui nos portos do Peru, você economiza praticamente aí de 10 a 15 dias. Os custos são mais baratos também. Enfim, tem toda aí uma logística e os sinais positivos que dá para a gente utilizar. O governador do Amazonas tem uma pré-agenda marcada para o dia 6 de junho aqui, para tratarmos a questão do agronegócio. Eu estou indo para a Colômbia, juntamente com os demais governadores agora, para uma agenda de meio ambiente. E eu falei isso no encontro de governadores, junto com o nosso vice-governador, lá no Amapá, no encontro de governadores aqui da Amazônia. Lá falando que a nossa ideia do agronegócio, da industrialização, não é acabar com a nossa floresta, não. É você obedecer o que está no novo Código Florestal brasileiro. Eu quero tanta preservação da nossa floresta, que eu quero muito, e nós vamos investir muito no turismo, do ecoturismo aqui. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta com relação. Nós estamos em um espaço maravilhoso aqui sobre o Reconheceu, a TV Aldeia. É muito bom. O senhor tem interesse de reativar a TV Aldeia e incentivar esse sistema de comunicação? Porque é um sistema interessante. Sim. A TV Aldeia podia estar fazendo, ter feito um trabalho educativo. O senhor tem interesse de... Tenho sim, tanto que nós... Outra coisa,
na mesma linha, é o programa Floresta Digital. Foi uma pena, algo que eu senti muito, ele ter sido descontinuado no governo passado. O senhor também teria interesse de reativar esse projeto, ou alguns desses tipos? Não, temos sim. É tanto que a própria Universidade Federal do Acre, a UFAC, onde eu quero fazer muitas parcerias, ela tem já um projeto de nós fazermos a parceria com a TV Aldeia, tá? Que é levar o ensino, o curso à distância, utilizando a nossa estrutura. Então, o planejamento com o nosso secretário de comunicação está fazendo um levantamento para nós darmos vou falar o meu português, uma reformada e uma reequipada em todo o nosso sistema público de televisão e rádio. Para dar uma de chique, um upgrade. Um upgrade, é isso mesmo. Tá certo? Nós temos aí, você é jornalista, você sabe, uns quadros do Estado, né, muito competentes. Precisamos também valorizar mais. Então, eu sou um governador de dar autonomia para os secretários. Eu não gosto de estar me metendo na parte administrativa. Eles façam o que eles sabem. Eles me derem a fórmula do remédio que a gente vai atrás. É isso que eu tenho dito. Então nós temos sim esse interesse, sim. Agora, para finalizar, de verdade, que eu até sofro bullying por causa que eu converso demais, eu pergunto mais. Como é que foi, né? O pessoal me... eu quero elogiar por duas ações suas e seria a destruição daquela... Eu gostava muito da estrutura, achava bonito da Polícia Federal, mas sinceramente ali trazia uma negatividade muito grande. Eu quero elogiar por aqui. Você me permite dar uma parte? Sim. Estava esquecendo. É um furo para você. Eu não disse para você que eu quero até 31 de julho querer falar qualquer questão governamental, falando as coisas negativas do governo passado, que eu queria parar. O que é aquele prédio ali, quando eu passava pela frente ali? Eu tenho um filho que tem 6 anos. O que é que me lembrava aquilo ali? Prostituição, não é? Violência contra a mulher e demais. E o uso de entorpecentes, de drogas. E aí eu fui criticado e recebo com muita tranquilidade as críticas. Até porque muitos ali falavam ali que ali é um prédio histórico, né? Sim. Mas a estrutura estava comprometida. Então, tudo que ali fosse feito, nós poderíamos correr ali vários problemas futuramente. Essa região toda é complicada. É complicado. Algumas... E ali, de imediato, como o Estado está por situações meio delicadas financeiramente, nós vamos ali dar um nivelamento no terreno e vamos doar para uma entidade ali para cobrar para quem queira estacionar, tudo, e ficar com os fundos. E a médio prazo, no máximo, para não dizer curto, a gente vai construir ali estamos querendo fazer uma parceria aí com o IFAC, ou com a própria a Defensoria ganhou um prédio nosso ali na Ceará, que vai ter a sede dela. A nossa ideia é acabar com os aluguéis. Tá? E ali dá para algum órgão para que ele possa construir, porque é um lugar estratégico. Você viu o tamanho do prédio? Eu não tinha dimensão do tamanho tinha muita área atrás, a gente não conhecia. A nossa ideia nesse primeiro momento é dar para uma entidade dessa, para que ele possa arrecadar fundos para eles e construir alguns prédios para sairmos do aluguel. Outra elogio com relação à concha acústica. Vamos recuperar. A gente passava ali e importante, o senhor deu uma resposta para que a imprensa colocou de imediato. Eu acho que foi a C24 Horas, publicou com a foto. E em pouco tempo tinha uma resposta do governo a um questionamento da imprensa. Eu acho que também é um elogio que a gente tem que fazer nesse momento. Tá. Mas a recuperação da concha acústica é algo que queria te dar duas informações. Num acordo firmado a custo zero para o Estado, isso eu vou te dizer aqui, eu poderia nem falar pelo fato da CPI do ICMS da Energisa. Mas nós conseguimos aí firmamos um acordo para iluminação total do parque, tá? E os acessos a Rio Branco, dando do aeroporto sentido centro e da C40, o acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul e os principais bairros aqui de Rio Branco de iluminação pública, a custo zero para o Estado. Então nós conseguimos isso agora recentemente num acordo. Um acordo não, foi um pedido que eu fiz oficialmente e disse que precisaria dessa contrapartida deles porque nós estamos sem dinheiro. Então eu preciso passar essa acessibilidade de segurança para o povo. Então fui pedir mesmo, fui com o pires na mão pedir. Então, governador, o nosso tempo está com você, o senhor tem um tempo curto, nós também temos um Tchau, tempo obrigado. pequeno. Eu gostei.